O Egito Antigo, terra de faraós e pirâmides, guarda muitos segredos. Entre eles, a história de Akenaton se destaca. Nascido Amenófis IV, ele ascendeu ao trono como um jovem faraó. Seu reinado, embora curto, transformou o Egito drasticamente. Antes de Akenaton, o Egito adorava uma multidão de deuses. Amon, o rei dos deuses, ocupava um lugar de destaque. Akenaton, no entanto, vislumbrou algo diferente. Seu reinado inicial deu poucos indícios da revolução que estava por vir. Ele herdou um reino próspero e poderoso. Contudo, a mudança estava no horizonte. Numa mudança radical, Akenaton introduziu um novo deus Aton. Este movimento foi um dos mais ousados e controversos da história do Egito Antigo. Aton, o disco solar, tornou-se a única divindade. Ele era representado como um disco solar com raios que terminavam em mãos, simbolizando a vida e a energia que ele proporcionava. Isso marcou um afastamento gritante das crenças politeístas tradicionais. Antes de Akenaton, o Egito adorava uma vasta gama de deuses e deusas, cada um com seus próprios templos e sacerdotes. As reformas de Akenaton foram drásticas e abrangentes. Ele não apenas introduziu Aton, mas também implementou mudanças significativas na arte, na cultura e na política. Ele ordenou o fechamento de templos dedicados a outros deuses. Muitos desses templos foram abandonados e suas estátuas removidas ou destruídas. Suas imagens foram removidas, seus nomes apagados. Akenaton queria eliminar qualquer vestígio das antigas divindades para consolidar a adoração a Aton. Essa nova religião, centrada em Aton, enfatizava a luz, a verdade e o poder da vida dado pelo Sol. A luz do Sol era vista como uma manifestação direta do poder divino de Aton. Akenaton se proclamou o sumo sacerdote de Aton. Ele assumiu um papel central nos rituais e cerimônias, reforçando sua posição como líder religioso e político. Ele se declarou o único intermediário entre o Deus e o povo. Isso significava que todas as orações e oferendas a Aton tinham que passar por ele. Essa mudança abrupta criou ondas de descontentamento. Muitos egípcios estavam insatisfeitos com a imposição de uma nova religião e a perda de suas tradições. O sacerdócio, despojado de seu poder, via as mudanças com desconfiança. Os sacerdotes, que antes tinham grande influência, agora se viam marginalizados. O povo, acostumado com seus deuses antigos, lutava para se adaptar. A transição para a adoração exclusiva de Aton foi difícil, e muitos continuaram a venerar seus antigos deuses em segredo. A revolução religiosa de Akenaton se estendeu à arte. A arte egípcia tradicional, rígida e estilizada, passou por uma transformação dramática. Sob o patrocínio de Akenaton, um novo estilo artístico surgiu. Ele abraçava o realismo e o naturalismo, um contraste gritante com a era anterior. Pinturas e esculturas agora retratavam a família real com rostos alongados e corpos esguios. Cenas da vida cotidiana, impregnadas de intimidade e informalidade, tornaram-se comuns. Para solidificar sua visão, Akenaton construiu uma nova capital, Akhetaton, agora conhecida como Amarna. Esta cidade foi um marco na história do Egito, representando uma ruptura radical com o passado. Dedicada a Aton, ela se ergueu das areias do deserto, um testemunho da ambição de Akenaton. A cidade foi planejada para refletir a devoção ao deus Sol, Aton, e para ser um símbolo de uma nova era. Akhetaton, diferente de qualquer cidade anterior, foi projetada para ser aberta e espaçosa. Suas ruas largas e praças abertas eram uma novidade, contrastando com as cidades mais antigas e densamente construídas. Seus templos, ao contrário das estruturas fechadas de antigamente, permitiam que a luz do sol inundasse o interior.
A arquitetura foi cuidadosamente planejada para maximizar a entrada de luz solar, simbolizando a presença divina de Aton. A cidade fervilhava de vida. Mercadores, agricultores e famílias inteiras se mudaram para Akhetaton, trazendo consigo suas esperanças e sonhos. Artesãos, trabalhadores e sacerdotes contribuíam para seu caráter único. Cada um desempenhava um papel vital na construção e manutenção da cidade, refletindo a visão de Akhenaton. A visão de Akhenaton parecia estar se enraizando. Ele supervisionava pessoalmente muitos aspectos da construção, garantindo que sua visão fosse realizada com precisão. No entanto, o esplendor de Akhetaton mascarava uma crescente inquietação. A cidade, embora magnífica, escondia tensões e descontentamentos. A mudança abrupta na religião e a mudança para uma nova capital alienaram muitos. Muitos egípcios estavam insatisfeitos com a nova ordem religiosa e a centralização do poder em Akhetaton, levando a um clima de tensão e incerteza. Seção 5. O preço da mudança. O foco de Akhenaton em suas reformas religiosas teve um custo. Ele negligenciou seus deveres como faraó, ignorando assuntos externos e conflitos internos. O Império Egípcio, antes vasto e poderoso, começou a ruir. Governantes estrangeiros sentiram fraqueza e a agitação cresceu dentro das fronteiras do Egito. Akhenaton parecia alheio a esses problemas. Ele permaneceu consumido por sua visão religiosa, isolado em sua nova cidade. Sua negligência teve consequências terríveis. A influência do Egito diminuiu e seus inimigos ficaram mais ousados. O outrora poderoso império estava à beira do precipício. Seção 6. Sussurros de rebelião. À medida que o reinado de Akhenaton progredia, a insatisfação com suas reformas se intensificava. Sussurros de dissidência, antes abafados, tornaram-se mais altos. O sacerdócio, despojado de seu poder e influência, viu uma oportunidade. Eles começaram a conspirar, ansiando por um retorno aos velhos costumes. O povo, sobrecarregado por dificuldades econômicas e convulsões religiosas, ficou inquieto. A negligência de Akhenaton havia plantado as sementes da rebelião. Seção 7. Um legado em ruínas. Após 17 anos de reinado, o reinado de Akhenaton terminou envolto em mistério. As circunstâncias de sua morte permanecem incertas. Seus sucessores, ansiosos para apagar sua memória, rapidamente desmantelaram seu legado. Akhetaton foi abandonada, seus templos e palácios deixados em ruínas. O nome de Akhenaton foi riscado dos registros oficiais. Suas estátuas foram desfiguradas, seus monumentos destruídos. Ele se tornou o rei herege. Apesar dessas tentativas, a história de Akhenaton perdurou. Seu reinado, embora breve e tumultuado, deixou uma marca indelével na história egípcia. Seção 8. O mistério permanece. A verdadeira natureza do reinado de Akhenaton permanece um tema de debate. Ele é uma figura que continua a intrigar historiadores e arqueólogos ao redor do mundo. Ele foi um visionário, um louco ou algo entre os dois? Sua tentativa de transformar a religião egípcia e centralizar o culto ao deus Sol Aten foi revolucionária. Alguns estudiosos o veem como um pioneiro, um líder que tentou trazer uma nova era de espiritualidade e arte. Um inovador religioso à frente de seu tempo, que desafiou as normas estabelecidas e buscou uma conexão mais direta com o divino. Outros o veem como um tirano, um governante que impôs suas crenças ao seu povo de maneira autoritária e sem consideração pelas tradições. Um líder que causou sofrimento e confusão, forçando uma mudança que muitos não estavam prontos para aceitar. O mistério em torno da aparência física de Akhenaton adiciona outra camada de intriga.
Suas representações artísticas mostram um homem com feições incomuns. Seu crânio alongado e feições andrógenas continuam a gerar especulações sobre sua saúde e identidade. Apesar de séculos de estudo, Akhenaton permanece um enigma. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Seus motivos, suas crenças e as razões de sua queda continuam a fascinar e intrigar. A história de Akhenaton é um lembrete de como o passado ainda guarda muitos segredos. Seção 9. O eco de Akhenaton, através do tempo. A história de Akhenaton, embora antiga, ressoa com o público moderno. Sua luta por mudança, sua luta contra a tradição e seu fracasso final trazem lições atemporais. Sua tentativa de introduzir o monoteísmo, séculos antes da ascensão das principais religiões monoteístas, levanta questões intrigantes sobre a evolução religiosa. O legado de Akhenaton nos lembra que, mesmo os governantes mais poderosos, não estão imunes às forças da história. Sua história é um conto de advertência sobre ambição, arrogância e o poder duradouro da crença.